se a criatura mais letal que a evolução já produziu encontrasse algo que a evolução nunca deveria ter criado? Eu vou te provar que esse confronto tem um vencedor e ele vai te surpreender. Fica até o final. Fala meu querido, tudo certo por aí? Olha, se você chegou até esse vídeo porque assim como eu, você já ficou imaginando o que aconteceria se os universos mais insanos da ficção científica se encontrassem de verdade. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. De um lado, a rainha Xenomorfo, a matriarca de uma espécie que aterroriza galáxias inteiras, o ser que comanda um exército inteiro só com a mente. Do outro lado, a Indominus Rex, um animal que não deveria existir, criado em laboratório misturando o DNA de mais de uma dúzia de espécies diferentes, e que no primeiro dia que saiu da jaula já tinha feito o Jurassic World virar caos absoluto. Dois seres que não deveriam existir no mesmo universo, mas hoje existem, e um deles vai sair daqui como o único que sobrou vivo. Só para ninguém reclamar comigo nos comentários, tá? Eu vou explicar como vai funcionar essa batalha. Serão 5 rounds e cada round avalia uma categoria específica. No final, com tudo em mãos, a gente vai ver de fato a batalha entre os dois, e aí sim decidir quem vence, com base em dados e não em preferência de fã. Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Começando com o nosso round 1. Aqui a gente tem que começar com o básico, tamanho e força, porque antes de qualquer habilidade especial a gente precisa saber quem pesa mais no chão. A Indominus Rex é absurda nesse quesito. No filme, a estimativa oficial da Engen, a empresa que criou ela, coloca o bicho com mais de 12 metros de comprimento e chegando perto de 8 toneladas. Para você ter noção do que isso significa, é praticamente o peso de 2 elefantes africanos adultos juntos, tudo concentrado num corpo com braços que chegam a te alcançar, dentes que passam de 30 centímetros e uma mordida que a franquia deixa bem claro que racha a placa de blindagem de veículo militar sem forçar muito. No primeiro dia solta, a Indominus derrubou estruturas de concreto reforçado dentro do próprio parque, virou uma girosfera que pesava toneladas e tratou um T-Rex adulto como se fosse um obstáculo de treino. Isso não é exagero dramático, é o que a câmera mostra acontecendo em tempo real. Agora falando sobre a rainha Xenomorfo, aqui o tamanho varia um pouco dependendo da fonte. Nos filmes, ela bate entre 4 e 5 metros de altura na posição ereta, com o corpo inteiro chegando a quase 7 metros quando você conta a cauda. O peso estimado pelos comics e pelo material expandido da franquia fica entre 2 e 4 toneladas, ou seja, ela é menor e mais leve que a Indominus Rex, em qualquer comparação direta. Mas aqui tem um detalhe importante que muita gente ignora. A rainha tem uma força desproporcional ao próprio tamanho. Em Aliens, ela arranca correntes de metal do chão com o próprio corpo depois de ser acorrentada, e são correntes industriais, né, do tipo que você usaria para segurar navios, e ela faz isso com as pernas enquanto o resto do corpo tá travado. Em batalhas nos quadrinhos, ela rasga o casco de naves espaciais com as garras. A densidade muscular dela não tem comparação direta com nada que a Terra produziu. Mesmo assim, a Indominus Rex leva sim esse round, e não tem discussão, meu amigo. E mano, sabe o que é interessante nisso tudo? A Engen gastou anos e recursos absurdos criando a Indominus Rex, e o resultado foi um animal que destruiu o próprio parque no primeiro dia. Talvez o problema não fosse o que eles criaram, mas a falta de estratégia por trás disso tudo. Ter o maior predador do mundo não adianta nada se você não sabe o que fazer com ele. E eu penso nisso quando vejo muita gente aqui no YouTube, né, porque eu era exatamente assim. Há menos de 2 meses eu tinha menos de 1000 inscritos nesse canal. Hoje eu tô passando dos 37 mil. Em 2 meses, meu amigo, você tem noção disso? Tem criador aqui com conteúdo incrível, né, com dedicação real, mas sem estratégia. E aí fica patinando, sem crescer e sem entender por que isso. E depois culpa a plataforma, né, ou o próprio algoritmo. O que mudou foi que eu entrei no Mestres do Algoritmo, um curso feito pelo Caio Ferreira, que tem mais de 10 anos de experiência com o YouTube e já monetizou milhares de canais do zero. Ele não te ensina que você tem que postar mais, né? Ele te ensina a entender o jogo, como as coisas realmente funcionam. E aí as coisas começam a fazer sentido de verdade. Não importa se você nunca criou um roteiro na vida ou se já cria há anos e acabou travando. O curso te pega exatamente onde você tá. O link com desconto tá na descrição. Mano, vale muito a pena. E eu não canso de dizer, se funcionou comigo, meu parceiro, vai funcionar com você também, pode apostar nisso. Mas agora de volta ao confronto, porque a gente ainda tem 4 rounds pela frente e o negócio vai esquentar muito. Seguindo aqui para o nosso segundo round, Arsenal. Mano, esse round é o que eu chamo de divisor de água entre os fãs. Bom, a Indominus Rex não foi criada só para ser grande, né? A Engen queria um dinossauro que fosse uma atração mais emocionante, certo? E para isso eles jogaram DNA de várias espécies no mesmo lugar. O resultado foi algo que não existe em lugar nenhum da natureza. Ela tem dentes e
e mandíbulas de predadores carnívoros, garras que ela usa para segurar e rasgar ao mesmo tempo, e uma mordida calculada para matar animais do tamanho dela, o que inclui outros carnívoros de topo. Querendo ou não, ela herdou traços tanto físicos quanto psicológicos de outros dinossauros, e isso influencia cada atitude dela, seja na forma de pensar, de agir, de comer e por aí vai. Mas o que impressiona na Indominus Rex não é nenhuma dessas coisas, é a camuflagem dela. Mano, sim, a camuflagem. O DNA de lula ou de polvo no genoma dela dá a Indominus a capacidade de mudar de cor de pele e praticamente desaparecer. Isso foi mostrado no filme e confirmado no material oficial. Um animal de 8 toneladas que some da sua visão é um nível diferente de problema, você concorda comigo? Além disso, o material expandido e os guias técnicos da franquia mencionam que ela retém calor corporal de forma diferente de outros dinossauros, o que acaba interferindo em sistemas de detecção térmica, ou seja, ela acaba lascando com a sua visão normal e também com visão térmica ao mesmo tempo. Agora a rainha Xenomorfo. Aqui as coisas ficam interessantes de verdade. A rainha tem um arsenal que eu chamo de múltiplas camadas de morte. Primeiro, as garras, que nos filmes e nos comics rasgam metal sem muito esforço. Segundo, a cauda, que é uma arma separada, longa, com uma ponta que funciona como lança e que ela usa com precisão cirúrgica. Terceiro, os dentes e a mandíbula principal, que já são devastadores por si só. Mas a cereja do bolo é o que os fãs chamam de Inner Jaw, a segunda mandíbula que sai de dentro da boca com velocidade de projétil e perfura qualquer coisa que esteja na frente. Nos filmes, essa segunda mandíbula atravessa materiais metálicos. Ela não usa só para morder, mas também usa para perfurar. E tem ainda mais, meu amigo, o sangue da rainha é ácido. O fluido hemólico dos xenomorfos corrói metal em segundos. Isso é estabelecido desde o primeiro Alien. Tem cenas mostrando isso em quase todos os filmes da franquia. Então qualquer ferimento que cause sangramento nela é automaticamente uma ameaça de dano químico pro oponente. A batalha deixa de ser só física. Nesse round eu dou ponto pra rainha. A Indominus tem a camuflagem, que é impressionante para um animal do seu porte, mas o arsenal da rainha tem bem mais camadas, né? Mais versatilidade, e o ácido muda completamente a dinâmica de qualquer luta em contato direto. O ponto então vai para a rainha Xenomorfo, né? Tá 1 a 1 agora. Seguindo aqui para o nosso round 3. Mano, ok, a gente viu força e arsenal de ataque, mas a pergunta que fica: quem aguenta mais? A Indominus Rex é construída para sobreviver. A justificativa da engine nos materiais oficiais é que o DNA misto foi escolhido justamente para criar um animal mais resistente. O osso dela é mais denso que o de qualquer dinossauro convencional, e a musculatura foi desenhada para suportar os impactos que ela mesma causa. No filme, ela toma arranhões da T-Rex, colisões com estruturas e continua operando normalmente. Não tem um momento que ela demonstra dor ou lentidão por causa de dano físico, até ser efetivamente incapacitada. Agora a rainha Xenomorfo. O exoesqueleto dela é uma armadura já. A carapaça dos xenomorfos é resistente a armas convencionais. Isso é mostrado desde os marines do Aliens. A rainha tem camadas adicionais por ser maior. E nos comics e material expandido, ela sobrevive a explosões, condições de vácuo principal e temperaturas extremas. Existe até material que mostra a rainha sobrevivendo a coisas que matariam qualquer animal terrestre sem pestanejar. Mas aqui tem uma coisa que muda o jogo outra vez: o ácido. Se a Indominus consegue machucar a rainha, e com o tamanho dela, machucar é questão de tempo, né? Obviamente. Cada impacto que causa sangramento nela também causará dano à Indominus. É uma equação cruel, mas seria exatamente isso. Quanto mais dano a Indominus faz, mais ela se machuca. Isso acaba criando um teto natural para quanto tempo ela consegue manter o ataque. Do outro lado, a rainha não tem esse problema. Ela pode machucar a Indominus sem nenhuma consequência reversa, contanto, lógico, que ela evite a mordida direta da Indominus. O round acaba sendo um pouco equilibrado, mas o fator do ácido dá uma vantagem sutil e consistente para a rainha ao longo do tempo. Dou esse ponto então para a rainha também. Seguindo aqui para o nosso quarto round, mobilidade. Isso daqui é o que os fãs mais subestimam. Todo mundo acaba focando em força e esquece que lutar é também sobre posicionamento. A Indominus Rex é rápida para um animal do tamanho dela. As estimativas dos materiais da franquia colocam ela em torno de 48 km por hora em velocidade máxima. Isso é absurdo quando você lembra que estamos falando de 8 toneladas se movendo. No filme, ela alcança veículos em movimento e muda de direção com uma agilidade que não deveria ser possível para o tamanho dela.
Em campo aberto acaba sendo um pouco mais difícil dela fugir, mas ela é fundamentalmente terrestre. O que acontece quando o campo não favorece a linha reta? Em ambientes fechados, estruturas ou terreno irregular, o tamanho dela vira desvantagem. Ela é poderosa, mas não é ágil no sentido tridimensional, sabe? A rainha xenomorfa, ela não vai ganhar corrida em linha reta, mas ela não precisa. Os xenomorfos em geral se movem em superfícies verticais, tetos, paredes, sem nenhum esforço. A rainha logicamente faz isso também, embora de forma mais limitada por causa do tamanho dela. O que ela tem que a Indominus Rex não tem é a capacidade de mudar o plano da luta. Ela pode sair do eixo terrestre e transformar qualquer estrutura ao redor em extensão do campo de batalha. Além disso, a cauda dela funciona como uma arma de alcance. Ela não precisa estar no mesmo espaço que a Indominus para poder acertar ela. Em campo aberto puro, ela tem a desvantagem de mobilidade, mas em qualquer ambiente com estruturas, ela acaba nivelando ou inverte essa desvantagem. Nesse round eu dou o ponto para Indominus, mas por margem pequena, tá? Em campo aberto, o tamanho e a velocidade dela são decisivos. A camuflagem aqui também entra de novo. Mano, a Indominus que some da sua visão e tem velocidade de quase que 50 km por hora é um problema enorme mesmo para um xenomorfo. Então aqui nesse round damos a vitória para Indominus Rex, seguindo empatado 2-2. Seguindo aqui para o nosso último round, o round 5. Aqui é onde a coisa fica filosófica, digamos assim. E também onde os dois combatentes mostram que não são só músculos. A Indominus Rex demonstrou ao longo do filme um nível de inteligência que deixou até os criadores dela assustados. Ela escondia a temperatura corporal para enganar os sensores térmicos. Isso já era comportamento intencional, né? Não instintivo. Ela conseguiu convencer os raptores que eram deles, né? Porque tinha DNA de raptor no genoma. E os raptores responderam. Ela planejou a fuga da jaula, ou seja, ela usou o ambiente ao redor como ferramenta de caça. Ela usou tudo o que podia. O que torna a Indominus perigosa não é algo só físico, é que ela toma decisões táticas em tempo real. Ela consegue adaptar o comportamento, e isso é raro em animais, mesmo fictícios. Mas agora a rainha xenomorfo. A rainha não é só inteligente, ela é o centro de uma inteligência coletiva. Toda a colmeia responde a ela. Ela coordena centenas, às vezes milhares de xenomorfos com uma mente só. Nos comics e no material expandido da franquia, rainhas demonstram capacidade de planejamento de médio e longo prazo. Elas escolhem onde construir colmeias, quais hospedeiros capturar e quando atacar e quando recuar também. A rainha também tem algo que a Indominus não tem: propósito. Ela não luta para matar, ela luta para proteger, expandir e garantir a sobrevivência da espécie. Isso torna ela mais calculada. Ela vai até certo ponto, avalia e decide. A Indominus parece matar porque quer, o que significa que ela pode ser provocada e manipulada. A rainha não tem esse ponto fraco da mesma forma. Do outro lado, a rainha tem um ponto vulnerável que os filmes deixam claro: a colmeia. Mano, se você chega e ameaça os ovos dela, ameaça os facehuggers, a rainha para de ser uma criatura calculista. Ela fica furiosa. Ellen Ripley explorou exatamente isso em Aliens. Ela sobreviveu porque a rainha perdeu o controle estratégico no momento que mais importava. A Indominus não tem uma colmeia, né? Então não tem independência emocional. Ela é bem mais simples nesse sentido. Essa simplicidade é uma vantagem aqui. Dois predadores de topo, dois níveis de inteligência diferentes, mas igualmente efetivos nas próprias condições. Esse round pra mim termina em um empate técnico, então ainda continuamos nos 2-2. Agora vamos começar com a nossa simulação de batalha e o veredito. Com o placar empatado, a única forma de decidir isso é colocando as duas no mesmo lugar e ver o que acontece. E para essa batalha, o cenário que faz mais sentido é uma instalação industrial abandonada, estrutura de metal, galpões grandes e área aberta ao redor. Um lugar que favorece os dois bichos de formas diferentes. Agora imagina que a rainha chega primeiro. Ela não está aqui por acidente, ela rastreou o calor e o movimento. E é o que os xenomorfos fazem, né? Ela percorre as estruturas metálicas, testa o peso de cada superfície, posiciona a cauda. Ela está avaliando o campo antes de entrar em qualquer confronto. A Indominus chega pela área aberta. Ela não se anuncia, simplesmente some. A camuflagem entra em ação antes mesmo do primeiro contato visual. A rainha para, olha ao redor. Os sentidos dela são amplos, mas encontrar algo que mudou de cor e não emite som é diferente de qualquer coisa que ela já caçou. O primeiro impacto é brutal e completamente inesperado. A Indominus não estava onde a rainha calculou. Ela bate de lado com o ombro e a cabeça, jogando a rainha contra uma estrutura de metal que cede com o impacto. 7 toneladas
de força concentrada. A rainha se desequilibra, mas não cai. As garras travam no metal enquanto o corpo absorve o golpe. A Indominus recua para a camuflagem de novo. Tática, ela quer repetir o golpe. Mas a rainha agora sabe o padrão. Ela não fica parada esperando. Sobe pela estrutura lateral do galpão, verticalmente, como se fosse plana, e muda de posição. Agora ela tem altura e ângulo. A Indominus se aproxima pelo mesmo vetor de antes, a rainha deixa. E quando ela está no ponto cego, a cauda desce com precisão e perfura o ombro esquerdo dela, bem profundamente. A Indominus ruge, o primeiro som real de dor no confronto. Ela sacudiu o corpo e a cauda da rainha sai com o movimento dela, mas o dano está feito. E aqui é onde a equação muda de vez, porque a Indominus está sangrando e o sangue dela atrai o contra-ataque da rainha de forma mais agressiva. Mas o problema maior é outro. Para segurar a Indominus e usar a segunda mandíbula, a rainha precisa chegar bem perto dela. E perto da Indominus sangrando significa exposição ao próprio ácido da rainha. A rainha tenta usar a mandíbula principal e consegue pegar o outro ombro da Indominus, mas ela não deixa barato e acaba agarrando a cauda da rainha, arrancando ela, e o ácido jorra imediatamente no focinho da própria Indominus. Ela recua com violência. A dor química é diferente de qualquer coisa física que ela já sentiu, mas a rainha também está ferida. Nessa hora, a camuflagem da Indominus falha por alguns segundos enquanto o sistema nervoso dela reage ao ácido no rosto. Esses segundos custam tudo. A rainha desce da estrutura com velocidade que não condiz com o tamanho dela. Alcança a Indominus pelo pescoço com as garras dianteiras e o segundo par de garras no tronco. Sem a cauda e sangrando, agora só resta usar a segunda mandíbula, disparando apenas uma vez direto no ponto de junção entre o pescoço e o crânio da Indominus. Mas ela, com DNA de Velociraptor, consegue virar a tempo e morde uma parte da cara da rainha. A Indominus Rex cai, mas não sozinha. Ela tenta se levantar, os braços empurrando o chão, a camuflagem piscando de forma descontrolada enquanto o corpo perde a coordenação. A rainha cambaleando e sem uma parte do rosto até tenta atacar, mas agora só resta o silêncio de ambas as partes. Já deixa o like, se inscreve no canal, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!